Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui Pastor Sandro, da Igreja Batista Menorá, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. O objetivo desse canal, primeiramente, para você que está chegando aqui agora, é nós gerarmos crescimento e avanço na nossa vida pessoal no reino de Deus e podemos colaborar com o corpo de Cristo, que é a Igreja de Jesus. Então, existe uma parte de colaboração que nós podemos dar, mas para isso nós precisamos entender a vida cristã da seguinte forma: nós somos uma nova criatura, eis que todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a partir de agora nós somos construídos para que nós possamos crescer em graça, conhecimento e sabedoria, construídos com valores eternos, com uma cultura de reino de Deus. Então, se você chegou até aqui nesse canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, e se esse vídeo fizer sentido para você, compartilha com o máximo de pessoas. Vamos juntos, através dessa plataforma, estabelecermos o reino eterno de Deus, através disso e dessa ferramenta que Deus nos entregou nas mãos. E hoje eu quero compartilhar com vocês como vencer tentações. Nós sabemos que Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o unigênito que se tornou o primogênito, o único Filho de Deus que se tornou o primeiro dentre todos, o primeiro de uma nova raça, aonde ele vem como Deus e se torna homem, deixa sua glória, e agora como homem, sendo conduzido pelo Espírito Santo na sua vida, ele morre. O justo morreu pelo injusto, o justo morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser reconectados a Deus. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de como vencer tentações. Então eu quero compartilhar esse texto que se encontra em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, ele respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos darão ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse Jesus: Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, versículo 11, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha só, aqui nós vemos Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo no momento onde ele está orando, no momento onde ele está jejuando, se consagrando. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é aquele que venceu todas as coisas. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E quando nós falamos e passamos por tentações na nossa vida, porque vai ter momentos que você vai passar, talvez você é um novo cristão, está aí fervendo pela presença de Deus, com fome e sede, glória a Deus por isso, mas a jornada de fé é uma jornada de desafio. Nós precisamos entender isso. E algumas coisas são importantes nós enfatizarmos em relação a esse texto, e a primeira coisa é: nós precisamos ser cristãos conduzidos pelo Espírito Santo. Não podemos viver uma vida onde nós não somos conduzidos pelo Espírito Santo. A partir de agora somos a habitação de Deus. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou e está ascendendo aos céus, ele fala: Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito da verdade, que os guiará por toda a verdade. A primeira coisa para que nós possamos ser vitoriosos em tentações, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Você precisa abrir espaço para o Espírito Santo. A jornada e a rotina de Jesus era uma rotina onde ele passava noites de oração. E ele passava noites de oração, e de dia ele estava servindo pessoas, curando enfermos, libertando cativos, ressuscitando os mortos e manifestando o reino de Deus e pregando o reino de Deus e pregando arrependimento. Percebe que nesse texto que nós lemos, um outro ponto importante é: Jesus estava consagrado, ele estava vivendo uma vida de jejum. A Bíblia vai dizer que ele estava jejuando 40 dias e 40 noites e depois teve fome.
E aí a Bíblia vai dizer que nesse momento o tentador chega diante de Jesus. O primeiro passo para que nós possamos vencer as tentações nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Não viva uma vida onde você não seja conduzido pelo Espírito Santo. Não seja louco de viver uma vida onde você não seja conduzido pelo Espírito Santo. Você só poderá vencer batalhas, você só poderá vencer tentações se você for um homem ou uma mulher que viva uma vida conduzido pelo Espírito Santo. O que é ser conduzido pelo Espírito Santo, pastor Sandro? Ser conduzido pelo Espírito Santo é você deixar o Espírito Santo te levar. É você abrir espaço para Ele. É você ler Bíblia, jejuar, viver uma vida de oração profunda, onde você abre espaço para que o Espírito Santo possa te conduzir. E nessa primeira tentação, a primeira coisa que o inimigo, o diabo, o tentador, ele vai fazer uma pergunta, questionando uma verdade de Deus que Jesus já tinha recebido. Percebe que ele vai fazer isso lá no Éden também, porque Deus tinha falado algo para Eva, e ele tinha dito assim, e ele faz uma pergunta distorcendo aquilo que Deus já tinha falado para Eva. E aqui ele vai dizer o seguinte: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha só, Jesus, quando sai das águas no batismo, ele tinha recebido uma voz e uma pomba que veio como símbolo do Espírito Santo, e essa voz dizia: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Percebe que Jesus aqui, a primeira parte dessa tentação, o diabo ele está questionando, ele está na verdade colocando à prova uma verdade que Jesus já tinha ouvido. E aí ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, é uma dúvida. Sempre nas suas tentações o diabo vai querer trazer dúvidas em relação à sua identidade. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele tinha a palavra de Deus internalizada nele. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe que Jesus, ele não é um homem que ele saca o iPhone, ou ele saca o seu smartphone, e quando ele recebe essa tentação, ele vai dizer qual a resposta para isso. Não. Uma das coisas que nós precisamos entender para vencer tentações, nós precisamos internalizar a palavra. Você precisa dar a resposta com a palavra de Deus em meio aos pensamentos mentirosos e em meio às tentações que têm vindo contra a tua vida. Você só poderá vencer tentações se você estiver focado, sendo conduzido pelo Espírito Santo e internalizado a verdade de Deus ao seu respeito. Jesus tinha acabado de ouvir: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O diabo, o tentador, chega diante dele e diz: se tu és o filho. Ele retira o amado e ele ainda questiona a identidade de Jesus. Mas Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: enquanto você está me tentando, nesse momento, querendo tirar a minha identidade, querendo trazer dúvida no meu coração, eu estou firmado na palavra de Deus, na rema de Deus, que ele disse: eu sou um filho amado em quem o Pai tem prazer. Então, Jesus, ele nos ensina para que nós possamos vencer tentações. O primeiro passo seja conduzido pelo Espírito Santo em tudo que você for fazer. E o segundo, internalize a palavra de Deus. Quando você internalizar a palavra de Deus, você vai viver como mais que vencedor em Cristo Jesus. E verdadeiramente a palavra de Deus que diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vai se tornar uma realidade em todas as áreas da sua vida. Se você foi edificado por esse vídeo, se isso te tocou, se fez sentido, se te ajudou de alguma forma, eu quero te pedir: compartilhe esse vídeo, comenta aqui, deixa nos comentários aquilo que Deus mais falou no teu coração, compartilha com o máximo de amigos e vamos juntos, porque você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por Deus. Que Deus te abençoe.